Existe uma força silenciosa que move o mundo, e muitas vezes ela se revela através da dor. Mas os escolhidos sabem que esse não é o fim, e sim o início de uma transformação. Antes de entrarmos profundamente nessa jornada, quero te convidar a escrever nos comentários a frase: "Minha dor se transforma em luz". Essa declaração não é apenas simbólica. Ao verbalizar e registrar em público, você dá ao universo um sinal claro de que aceita transmutar o que pesa em você em algo maior. Esse gesto cria um alinhamento energético e abre um espaço interno onde a abundância pode começar a florescer. A vida nunca desperdiça sofrimento. Cada lágrima, cada silêncio, cada noite em que você acreditou estar sozinho, na verdade, foi um treinamento secreto. Existe um mistério oculto na dor. Ela molda, lapida e prepara. Mas só os escolhidos percebem que aquilo que parecia ruína é, na verdade, semente. O sofrimento não vem para punir, mas para despertar. E é nesse despertar que a abundância infinita começa a nascer. Transformar dor em abundância não é uma ideia distante ou uma promessa vazia. É um caminho real, acessível, construído por aqueles que ousaram acreditar que o caos podia gerar ordem, que a perda podia gerar força, que a falta podia abrir espaço para o infinito. O que diferencia os escolhidos dos demais não é a ausência de dor, mas a coragem de olhar para ela de frente e perguntar: "O que você quer me ensinar?" Essa jornada que agora começa é dividida em 10 etapas, cada uma delas uma chave para decifrar os segredos escondidos no sofrimento. Você vai aprender a enxergar a dor não como inimiga, mas como portal. Vai descobrir que os sinais sempre estiveram diante de você, guiando para o mesmo ponto. A abundância não está fora, ela nasce de dentro. E quando essa consciência desperta, o fluxo externo apenas reflete o que já vibra no íntimo. O convite já foi feito, o decreto já foi lançado, e a escolha agora é sua. Escrever é o primeiro passo. Compreender será o segundo, e viver será o terceiro. E é exatamente por isso que precisamos entender o mistério da dor. O segredo oculto por trás dela, que não destrói, mas prepara para algo maior. A dor é um mistério que atravessa a existência humana como uma sombra que insiste em acompanhar cada passo. Muitos tentam fugir dela, outros a ignoram, mas os escolhidos aprendem a decifrá-la. A dor nunca chega sem motivo. Ela é uma linguagem sagrada usada pelo universo para nos chamar à mudança. Cada vez que ela se apresenta, há um recado oculto. Algo precisa ser encerrado, transformado ou liberado para que um novo ciclo possa começar. Na numerologia, o 9 repetido, 999, representa exatamente esse fechamento. É o símbolo de um ciclo que terminou e que exige libertação. Assim também funciona a dor. Ela surge como um sinal de que algo chegou ao limite, que não há mais como insistir no velho caminho. É uma espécie de portal invisível que se abre apenas quando aceitamos deixar para trás aquilo que já não serve. Na astrologia simbólica, a lua minguante guarda a mesma mensagem. É o tempo de soltar, de abrir mão, de se desapegar do que já cumpriu seu papel. Quando a dor aparece, ela ecoa essa fase lunar, pedindo que deixemos cair as folhas secas da árvore da vida, para que novas flores possam nascer. Mas o problema é que, muitas vezes, confundimos o pedido de liberação com castigo, e é nesse equívoco que ficamos presos. O sofrimento, quando não compreendido, se repete em ciclos, voltando sempre em formas diferentes até que possamos escutá-lo. Mas quando o olhamos com consciência, ele deixa de ser punição e se revela como mestre. Ele aponta onde estão as correntes, mostra as áreas da vida em que resistimos e indica, com precisão quase cirúrgica, aquilo que precisa ser transformado para que possamos evoluir. Os escolhidos entendem esse mistério. Eles percebem que por trás da dor existe um mapa oculto para a abundância. Cada queda, cada perda e cada cicatriz se tornam marcas de um processo maior, sinais de que a vida está preparando o terreno fértil. A dor não destrói, ela abre espaço. Não rouba, ela direciona. Não condena, ela desperta. Assim,
O que parecia apenas sofrimento começa a ser reconhecido como portal. E nesse reconhecimento surge a primeira grande virada, a certeza de que o chamado da dor não é para aniquilar, mas para revelar. É nesse ponto que os escolhidos ouvem a voz do invisível e descobrem que a dor é na verdade um convite ao despertar. Ser escolhido não é uma questão de sorte, mas de percepção. Enquanto muitos veem a dor apenas como fardo, os escolhidos percebem nela um chamado profundo. São aqueles que, no meio do caos, sentem que existe algo maior pedindo passagem. Não se trata de pessoas perfeitas ou intocáveis, mas de almas que aprenderam a reconhecer que a dor carrega dentro de si um convite ao despertar. A diferença está em como se responde ao sofrimento. Sobreviver à dor é o caminho comum, suportar até que o tempo a dissolva. Transmutá-la é o caminho dos escolhidos, porque eles não apenas resistem, mas usam a energia bruta do sofrimento como combustível para se elevar. É como se cada lágrima fosse convertida em força e cada perda em sabedoria. Os sinais que identificam um escolhido são claros para quem sabe olhar. Sonhos que se repetem, trazendo mensagens que parecem vindas de outro plano. Sensações de déjà vu, como se determinados momentos já tivessem sido vividos em outra dimensão. Sincronicidades que se multiplicam, como números repetidos ou encontros inesperados que chegam com respostas. Esses sinais funcionam como códigos secretos, lembrando que a vida está guiando o caminho de forma invisível. Um exemplo ajuda a compreender. Imagine alguém que, no auge da crise, perde tudo: trabalho, relacionamentos, perspectivas. No entanto, em vez de se entregar, essa pessoa começa a perceber coincidências estranhas. Uma frase ouvida por acaso traz conforto. Um sonho sugere uma nova direção. Um número repetido aparece justamente nos dias de maior dúvida. Aos poucos, ela entende que não está sozinha, que existe algo maior conduzindo cada passo. Esse é o despertar do escolhido, enxergar o sentido oculto no meio da dor. Ser escolhido não significa estar livre de quedas, mas sim ter olhos para ver o propósito dentro delas. É entender que cada dificuldade é uma ponte para algo maior, e que o universo jamais desperdiça sofrimento. Os escolhidos são aqueles que aceitam o convite, que param de resistir e decidem caminhar para dentro da transformação. E é nesse momento, quando o chamado é reconhecido, que a jornada verdadeira começa. Pois o próximo passo não é apenas aceitar a dor, mas aprender a transformá-la em abundância, como alquimistas que convertem chumbo em ouro, sombra em luz e vazio em infinito. A dor, quando vista pela lente dos escolhidos, deixa de ser um peso inútil e se revela como matéria-prima de transformação. Essa é a alquimia da alma: pegar o que parecia destruição e convertê-lo em impulso criador. Assim como os antigos alquimistas buscavam transformar chumbo em ouro, cada lágrima, cada silêncio e cada cicatriz podem ser transmutados em abundância infinita. O segredo não está em negar a dor, mas em acolhê-la e oferecer-lhe um novo destino. As emoções densas carregam uma energia poderosa. Raiva, tristeza e frustração são correntes intensas, mas quando reprimidas, corroem por dentro. Quando canalizadas, porém, tornam-se combustível criativo. É como direcionar a força de um rio. Se deixada solta, pode destruir, mas se guiada, gera energia capaz de iluminar cidades. A dor, quando guiada com consciência, gera energia capaz de iluminar destinos. Essa transmutação começa no simples ato de respirar. Inspirar profundamente, reconhecer a dor, nomeá-la sem medo, e então expirar como quem entrega ao universo aquilo que não pode mais carregar. Escrever em um papel os sentimentos mais pesados é outro gesto alquímico. Ao colocar no físico o que antes era apenas sombra interna, você dá forma ao invisível. Queimar esse papel de maneira segura se torna um ritual simbólico de liberação, onde as cinzas representam o fim de um ciclo e o espaço para um novo começo. Nesse processo você descobre que a dor não precisa ser escondida, mas ouvida. Ela é um professor exigente, mas justo. Mostra quais áreas precisam de mudança, onde há estagnação,
E quais crenças precisam ser dissolvidas? Quando essa lição é compreendida, a dor perde o poder de ferir e ganha o poder de transformar. A abundância nasce justamente desse ponto, porque quem já caminhou pela escuridão aprende a valorizar cada raio de luz. Quem já conheceu a falta sabe honrar o que chega. Quem já experimentou a queda reconhece a grandiosidade da ascensão. A dor não rouba o brilho, ela o lapida, retirando camadas de ilusão para revelar a essência. Assim, o que antes parecia apenas sofrimento começa a ser visto como processo de lapidação interior. A abundância infinita não surge apesar da dor, mas através dela. E quando essa consciência desperta, abre-se o caminho para compreender que a chave de toda transformação está no poder da mente desperta e na clareza que a consciência traz. A dor sem consciência é um círculo vicioso, mas a dor iluminada pela consciência se torna portal. O que diferencia os escolhidos daqueles que permanecem presos ao sofrimento é justamente a capacidade de olhar para dentro, observar sem julgamento e transformar percepção em clareza. A consciência é a chave que abre a porta da abundância, porque permite enxergar que nada acontece ao acaso e que até mesmo as feridas têm um propósito maior. Muitos acreditam que a consciência é apenas racionalidade, mas ela vai além. É o ato de perceber as emoções que surgem, de nomear aquilo que sente e de assumir responsabilidade pelo próprio estado interno. Quando alguém diz, "Estou com medo", já está a meio caminho andado porque a consciência dissolve a névoa. Quando não se reconhece a emoção, ela governa em silêncio, repetindo padrões e atraindo as mesmas dores. No simbolismo dos elementos, o ar representa essa clareza. Assim como o vento que dissipa a fumaça e revela o céu, a consciência dissipa ilusões e mostra o que realmente está acontecendo dentro de você. Com ela, o caos se reorganiza, as peças se encaixam e a mente se abre para soluções que antes estavam escondidas. Na numerologia, o número 1 repetido, 1, 1, 1, é o sinal da manifestação consciente. Ele indica o momento de alinhar pensamentos, sentimentos e intenções, porque tudo o que você foca começa a se expandir. É um lembrete de que a abundância não nasce de circunstâncias externas, mas da clareza interna que direciona sua energia. Um exemplo ajuda a ilustrar. Imagine alguém que vive repetindo fracassos financeiros. Sem consciência, essa pessoa acredita estar amaldiçoada ou azarada. Mas quando decide observar o padrão, percebe que sempre que sente medo de perder, toma decisões apressadas. A clareza trazida pela consciência quebra o ciclo e abre espaço para novas escolhas. Assim, o que antes era dor se transforma em sabedoria prática. A abundância infinita exige essa lucidez, a de compreender que a vida responde ao estado interno. Quando você assume o controle da própria mente, passa a guiar o fluxo, em vez de ser arrastado por ele. É nesse ponto que a consciência se une à fé, porque não basta apenas entender, é preciso confiar no invisível para sustentar o caminho da transformação. A consciência abre os olhos, mas é a fé que sustenta os passos. Quando tudo parece desmoronar, é a confiança no invisível que impede o coração de se entregar ao desespero. A fé é a âncora que segura os escolhidos no meio da tempestade, lembrando que cada onda violenta também conduz ao porto certo. Ela não nega a dor, mas dá direção a ela, transformando peso em movimento e queda em impulso. A fé é paradoxal, porque pede confiança mesmo sem provas imediatas. Ela exige que você se mantenha firme quando nada ao redor confirma suas esperanças. Mas é justamente nesse espaço de silêncio que o invisível trabalha. A vida testa os escolhidos, não para puni-los, mas para fortalecer o vínculo de confiança. Quem acredita apenas quando vê ainda não despertou. Quem continua acreditando mesmo na escuridão já entendeu a essência da fé. Na numerologia, o 7 repetido, 7, 7, 7, é sinal de milagre em curso. É o lembrete de que, mesmo que os olhos não vejam, as engrenagens invisíveis já estão girando em seu favor. Muitas pessoas, ao se depararem com crises profundas,
Relatam ter visto essa sequência repetidas vezes, como se o universo sussurrasse: continue, algo está sendo preparado. Esse sinal não é acaso, mas confirmação para os que ousam confiar. Um exemplo simples ilustra: imagine alguém que perde tudo em poucos meses: trabalho, relacionamentos, segurança financeira. No auge da dor, essa pessoa poderia se entregar, mas escolhe manter a fé. Ora, medita, agradece, mesmo sem motivos claros. Em meio ao vazio, uma oportunidade inesperada surge. Não foi sorte. Foi a vibração sustentada pela fé que abriu caminhos invisíveis até que a realidade se reorganizasse. A fé não elimina o caos, mas muda a forma como você o atravessa. Ela transforma desespero em resiliência, dúvida em certeza silenciosa, medo em coragem de continuar. É como caminhar por uma ponte invisível. Cada passo parece arriscado, mas a cada movimento a ponte se revela sob seus pés. É por isso que a fé é indispensável para transmutar dor em abundância. Ela é o fio que conecta o agora ao que ainda não se manifestou. E quando essa confiança se torna firme, o próximo movimento se revela naturalmente. Transformar fé em ação inspirada, porque acreditar é essencial. Mas provar essa crença através de gestos concretos é o que abre definitivamente o fluxo da abundância. A fé é o combustível, mas sem ação inspirada, ela se torna chama que arde em silêncio, sem gerar movimento. Os escolhidos sabem que acreditar é essencial, mas também entendem que a vida responde a passos concretos. A dor, quando canalizada em atitudes conscientes, se transforma em rota para novas possibilidades. É nesse ponto que surge a sétima chave: agir em sintonia com o que a alma pede, mesmo quando o caminho ainda parece incerto. A ação inspirada não nasce da pressa nem do desespero, mas da intuição. Muitas vezes ela se manifesta como um impulso suave. A vontade de iniciar uma conversa, escrever um projeto, estudar algo novo ou simplesmente mudar um hábito. Esses gestos podem parecer pequenos, mas carregam o peso da transformação. O universo reconhece quando uma decisão vem de dentro, e é exatamente isso que abre as portas da abundância. Na astrologia simbólica, a lua crescente representa esse movimento. É a fase de expandir, testar ideias, plantar em solo fértil. Assim também é com a vida. Depois de compreender a dor e fortalecer a fé, chega o momento de agir, mesmo que os resultados não sejam imediatos. A cada passo, o campo energético se organiza e prepara o próximo degrau. Pense em alguém que, após uma fase de sofrimento profundo, sente um chamado para mudar de profissão. O medo tenta convencer a permanecer na zona de conforto, mas a intuição insiste. Essa pessoa decide agir. Atualiza seu currículo, se inscreve em cursos, começa a se conectar com novas pessoas. Pouco a pouco, portas que pareciam fechadas começam a se abrir. Não foi coincidência, foi o reflexo da ação inspirada que encontrou eco no universo. A fórmula é simples, mas poderosa. Intenção clara, emoção elevada, fé sustentada e ação coerente. Quando esses 4 elementos se encontram, a manifestação deixa de ser teoria e se torna prática. A abundância não chega apenas para quem sonha, mas para quem prova, em atitudes, que está pronto para recebê-la. Assim, a dor que antes parecia paralisar se transforma em combustível para o movimento. Cada passo dado, por menor que seja, é uma declaração silenciosa. Eu escolho viver além da dor. E é exatamente nesse caminhar que começam a surgir os primeiros sinais da transformação. Confirmações de que a abundância infinita já está em curso. A transformação da dor em abundância não acontece de uma vez, mas se revela em sinais que surgem no caminho. Esses sinais são como pequenas confirmações de que a transmutação já está em andamento. Quem está desperto aprende a percebê-los e, mais ainda, a valorizá-los. É como se o universo deixasse pistas para garantir que você continue avançando com confiança. Um dos primeiros sinais é a sensação de leveza. A dor, que antes parecia um peso insuportável, começa a perder força. Você respira mais fundo,
Sente paz mesmo sem motivos claros. E percebe que aquilo que antes te derrubava já não tem o mesmo poder. Essa leveza é a prova de que algo já mudou dentro de você, mesmo que o cenário externo ainda esteja se ajustando. Outro sinal é a clareza mental. Ideias que antes estavam confusas se organizam, decisões que pareciam impossíveis ficam mais fáceis, e caminhos antes ocultos começam a aparecer. É como se a mente passasse por um processo de purificação, permitindo enxergar soluções que estavam escondidas atrás da dor. Os sinais externos também são evidentes. Oportunidades começam a surgir de forma inesperada, encontros significativos acontecem no momento certo, e até números repetidos aparecem como confirmações simbólicas. Ver o 111 pode ser sinal de manifestação, o 2 confirma alinhamento, e o 8 anuncia a ativação da abundância. Esses números não são acaso, mas lembretes de que o processo está vivo. Há ainda sinais mais sutis. Sonhos vívidos que trazem mensagens, intuições fortes que direcionam passos e coincidências que parecem impossíveis de serem apenas coincidências. Para os escolhidos, tudo isso são respostas claras de que a dor está sendo transmutada em energia criativa e expansiva. O erro comum é ignorar esses sinais, tratando-os como detalhes irrelevantes. Mas validar cada um deles fortalece a jornada, porque alimenta a fé e acelera o fluxo. Quanto mais você reconhece os sinais, mais eles se multiplicam, como se a vida quisesse garantir que você não esquecesse que já está no caminho certo. Assim, a dor deixa de ser sombra e se torna trilha. Cada confirmação recebida é uma marca gravada na estrada, provando que a abundância infinita não é promessa distante, mas realidade em construção. E é justamente essa consciência que abre espaço para o próximo passo. Aprender a manter o fluxo ativo, mesmo quando novos ciclos de dor tentarem surgir. O fluxo da abundância, uma vez ativado, precisa ser cultivado como um rio que não pode secar. A dor pode voltar em ciclos, tentando reassumir o controle, mas os escolhidos aprendem a reconhecer esses momentos e a manter o aprendizado ativo. Manter o fluxo não significa viver sem desafios, mas atravessá-los sem perder a conexão com a fonte infinita. É nesse ponto que a prática diária se torna essencial. Um dos hábitos mais poderosos é unir respiração, decreto e atitude. 3 respirações profundas pela manhã, seguidas da frase "Eu transformo minha dor em abundância", já mudam a vibração para o resto do dia. Esse gesto simples funciona como selo energético, lembrando ao corpo e à mente que você não é refém da dor, mas alquimista dela. Quando somado a uma pequena ação alinhada, seja enviar uma mensagem importante, organizar um espaço ou dar um passo em direção a um sonho, o fluxo se fortalece. É também fundamental vigiar os bloqueios sutis que podem interromper o movimento. O vitimismo faz você acreditar que a vida conspira contra você. A comparação rouba sua energia ao colocar o foco no caminho dos outros. A ansiedade cria pressa e sufoca o processo, fechando portas que estavam prestes a se abrir. Evitar esses sabotadores é garantir que a abundância continue a se expandir. No simbolismo astrológico, a casa 10 fala do destino e da realização. É o ponto mais alto do mapa, onde a vida pede que você assuma seu lugar no mundo. Manter o fluxo da abundância é justamente isso. Não esconder seus dons, não diminuir sua luz, mas se posicionar com coragem e constância. Quanto mais você se reconhece como criador de sua realidade, mais a energia se organiza em torno de você. A abundância infinita não deve ser vista como conquista momentânea, mas como estilo de vida. Ela não depende de circunstâncias ideais, mas de consistência interior. E quando se torna prática, cada novo ciclo de dor deixa de ser ameaça e passa a ser apenas mais um portal de transformação. Assim, o fluxo não só se mantém como se expande, criando raízes profundas que sustentam sua jornada. E é nesse estado de constância que você se prepara para o desfecho, o decreto final, que sela de uma vez por todas a identidade de escolhido e abre definitivamente as portas da abundância sem fim.
Toda jornada precisa de um selo final, um decreto que confirma não apenas o que foi aprendido, mas aquilo que foi incorporado. Até aqui, você percorreu o caminho dos escolhidos, olhou para a dor com novos olhos, compreendeu seu mistério, atendeu ao chamado, praticou a alquimia interior, cultivou a consciência, sustentou a fé, transformou-a em ação, reconheceu os sinais e aprendeu a manter o fluxo ativo. Agora, é hora de assumir plenamente a sua identidade e declarar ao universo a verdade que já vibra em você. Os escolhidos não são definidos pela ausência de dor, mas pela capacidade de transformá-la em luz e abundância. Cada lágrima se converte em aprendizado, cada queda em força, cada vazio em espaço para o novo. É por isso que você está aqui, não como alguém comum, mas como guardião de uma herança infinita. A abundância não é mais promessa distante, é realidade disponível, pronta para se expandir a partir de sua escolha consciente. O decreto que sela essa jornada é simples, mas poderoso. Eu transformo minha dor em abundância infinita agora. Pronunciar essas palavras em voz alta é mais do que um ato simbólico, é um comando energético. Ao dizê-las, você une mente, coração e espírito em uma só frequência, liberando a antiga identidade marcada pelo sofrimento e assumindo a nova identidade de abundância. Mas há um poder ainda maior quando esse decreto se torna coletivo. Por isso, escreva essa frase nos comentários. Esse gesto cria um campo de força compartilhado, onde cada voz fortalece a outra e a energia se multiplica. O que começa individualmente se torna corrente, e a corrente se transforma em rio que nunca mais deixa de fluir. Visualize-se agora diante de um campo de luz dourada. Ao pronunciar o decreto, veja sua dor se dissolver em partículas luminosas que se espalham pelo espaço, transformando-se em ondas de abundância que retornam multiplicadas. Você atravessa esse campo e percebe que do outro lado não há mais peso, apenas expansão. Este é o momento em que você deixa de buscar sinais e passa a ser o sinal. A abundância já não precisa ser chamada, porque já habita em você. Você é escolhido, você é luz, você é abundância infinita em movimento.